Boa noite. Boa noite. Vamos para mais um episódio, então, de Emuná, né? Emuná Amém. que se refere à fé. E hoje o episódio vai ser bem específico sobre fé. Conta aí Sim, para a nós, fé Silvana. vitoriosa. A fé vitoriosa, 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Embora nós estejamos nesse mundo, nós não pertencemos a este mundo. Nós somos uma nova criatura. Então, assim, muitos de nós precisam estar se dizendo isso, porque nós ficamos muito parados naquilo que não é. Porque Uhum. quando nós nos batizamos, nós morremos, é isso que o batismo significa. Nós morremos, então a velha criatura já não existe e nós somos uma nova criação, uma nova criatura, como se aquele que saiu de dentro da água entrasse e se fundisse a Jesus. Então, nós não temos ainda Sim, o corpo glorificado que nós vamos ter no céu, mas nós já não temos aquele mesmo corpo que nós tínhamos antes do batismo. E isso é uma realidade espiritual, é algo muito evidente. Então, nós vamos viver neste mundo, mas quem habita em mim, quem habita em nós, é aquele que é maior. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Quem é que está no mundo? O inimigo, que é o Deus desse sim. século. Uau, muito incrível. Que lindo! É muito lindo porque viver a fé, né? É algo. A gente fala, as pessoas falam em fé, não somente pessoas cristãs ou que professam, né, da fé em Jesus Cristo. Fé é acreditar naquilo que no momento tu não pode ver ou que tu não pode Uhum. tocar. Né? A fé tem a ver com esperança, com diversas virtudes que o ser humano já traz consigo desde o Sim, começo. A criança ela tá ali brincando, ela tá já imaginando, ela já imagina que ela vai crescer, que ela vai se tornar uma professora, que ela vai se tornar uma mãe, um pai, um empresário, ela tem sonhos, né? Ou seja, ela tem sonhos com uma brincadeira, com o que for, isso é uma fé. Tem fé em sim, algo que não é palpável, né? E é sim, muito engraçado porque a gente vive de fé. A sim. imaginação é um ato de fé e muitas vezes as pessoas criticam, mas como que tu acredita em algo que tu não pode ver? Em alguém Uhum. que tu não sabe se existe realmente? O que é a fé, né? E a fé nos dá uma liberdade tão grande, que é essa liberdade criativa de poder Sim. co-criar o mundo, a vida, e não viver pela cultura, pelas ideologias, pelo modismo. Nossa, isso é Isso muito mesmo. libertador, né? Muito libertador. E a nossa imaginação foi feita por Deus, né? E quando a gente imagina ou a gente vê no nosso cérebro, porque o nosso cérebro é um órgão dentro de uma caixa. Então ele precisa dos nossos olhos, da nossa voz, né? Para que ele entenda o que está acontecendo no mundo exterior, a voz dos outros, né? Sim. Só que ele é mais sensível à tua própria voz. Então, se vê por tomografia computadorizada que regiões são mais irrigadas no cérebro, as mesmas regiões, se tu estiver vendo um livro ou se tu estiveres imaginando um livro. Sim. Isso é fantástico. Então, como a imaginação, o nosso cérebro não sabe diferenciar se eu estou vendo a casa dos meus sonhos ou se eu estou imaginando a casa dos meus sonhos. Se eu estou vendo a viagem dos meus sonhos ou se eu estou imaginando a imagem dos meus sonhos. Então, dessa maneira, tu diz para o teu cérebro, e a neurociência estuda isso, o que tu quer alcançar. Então, como espera alcançar alguma coisa, homem de ânimo dobre, ou seja, Uhum. o homem que uma hora quer uma viagem para Paris e outra hora diz assim, ai, não, não tenho dinheiro nem para ir na esquina, né? Aham. Então, como espera alcançar do Senhor alguma coisa, o homem que não sabe o que quer? Uma hora quer viajar e outra hora acredita que é um pobre miserável, né? Então, nós precisamos ter fé inabalável, crer que tal coisa é lícito, se o Senhor quer nos dar, né, se está nos planos de Deus para a nossa vida, orar sobre uma viagem, por exemplo, isso é legal.
é ótimo imaginar ela e planejar ela. O recurso o Senhor vai te dar. E isso é fé também. Com certeza. Fé E, vitoriosa. e não significa não se mover, não. Eu tenho fé que eu vou viver tal coisa, mas eu não faço nada. Não, a fé que faz ver, né? E eu acho que isso é uma confusão muito grande que as pessoas fazem. Nossa, não, mas eu quero fazer, usando esse exemplo que tu trouxe, eu quero fazer a viagem X para tal país. Mas a pessoa fica assim, esperando o passaporte cair na mão, esperando o dinheiro, né? Deus enviar o dinheiro, enviar um Pix celestial. Eu estou Não, esperando eu estou esperando em Deus e não, ou então eu quero casar, mas nem olho para os lados. Eu estou esperando exatamente. pela mão, o varão na porta da minha casa. Exatamente. Então, Então, não que Deus não possa fazer qualquer coisa, Deus pode pode, mas fazer ele, eu acho que tudo. ele nem quer fazer isso, né? Ele quer que nós sejamos pessoas de ação, né? Por isso que até é ora, ação, né? Oração. Exato. Porque isso, né, é como um pai que pode ter todos os recursos ali para doar e fazer, né, sustentar o filho para o resto da vida. Mas qual Uhum. pai que quer sustentar o filho para o resto da vida? Ele quer Não. que o filho se mova e vá dando sentido e significado para a vida e se mova em direção ao sonho. Então Deus sonha conosco, né? E a fé é sonhar com Deus também. E acho que Sim. um aspecto bem importante, se o disso que tu vinha falando da fé inabalável é sobre o sentido da vida, né? Que a Uhum. fé cristã nos traz. Hoje, quantas pessoas, né, depressão, ansiedade, né, Uhum. tem atingido tantas pessoas e tira o sentido, né? Eu Sim, recebo muitas mensagens de sim, pessoas procurando, eu não, a vida não tem mais sentido, eu não consigo encontrar prazer em nada. E isso sim, tá relacionado com a fé, porque sim. encontrar sentido nessa vida não é fácil. Quando a Mas é gente vê aí endógeno. guerras, Ma- dores, Mas é então o endógeno. nosso sentido não está aqui. Não, não. É algo que tu vais criar. Por exemplo, hoje de manhã eu tive assim, uma adversidade bem importante que estava a ponto de me impedir de fazer todas as coisas que eu tinha para fazer de manhã. E Uhum. aí eu- a minha fé foi vitoriosa, glória a Deus. Eu nem orei. Eu usei um recurso que eu sei que a gente tem, aquilo que eu falei num outro programa nosso, de levantar os cantos da boca e mostrar os dentes. Eu digo, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Levantei os cantos superiores da boca, mostrei levemente os dentes como se fosse um sorriso, porque eu sabia que isso ia produzir serotonina. Então eu Sim. precisava daquilo para fazer com alegria o que eu precisava agir. E fiz e foi tudo bem. E mistério, o problema que eu tinha se resolveu sozinho, que era Amém. o problema que estava me impedindo de fazer as coisas que eu precisava fazer naquela manhã, nessa manhã de hoje, desapareceu. Amém. Tu vê, e isso é um ato de fé, né? Sorrir em Ato de meio à fé, adversidade é um ato né? de fé. É como diz a Exatamente. palavra, em tudo dai graças, né? Tu Tudo tava é dando graça. graça no meio de um momento turbulento para ti. Exatamente. E o meu dia podia ser muito ruim e o meu dia foi uma benção, foi ótimo. E começou muito ruim e eu pensei que aquilo ia me parar e aquilo não me parou porque foi a fé vitoriosa. Então, o que Jesus levou na cruz é perfeito, a gente não precisa fazer mais nada, a gente só precisa agir de acordo com o que a Bíblia diz para a gente agir. Como é que são os ensinamentos para cada circunstância e cada adversidade. E a Bíblia tem ensinamentos para cada uma delas. Então, se a gente age de acordo com elas, acabou, deu. E Sim. isso é fé. Jesus levou na cruz doença, pecado, derrota e morte. E às vezes a gente vive como se isso não fosse verdade. Então nós precisamos viver 100% do tempo como isso é verdade, sendo isso verdade, Sim, e né? que é uma tarefa difícil, porque a Sim, nossa não é mente fácil. é bombardeada o tempo todo, Uhum. né, pela cultura, pelas ideologias, pelo, né, agora e principalmente com as redes sociais, então tu tá ali acessando muitas informações e muitas vezes contrárias a tudo isso. Sim. Então, como renovar constantemente a mente? Ah, eu tô sentindo isso, eu vejo que as coisas são muito ruins, que não tem esperança. A palavra de Deus diz: há esperança. A palavra de Deus Uhum. diz que Jesus
venceu o mundo, que Jesus já venceu isso. Então, é repetir e é viver essa palavra, viver por fé, né? Por fé. Nós somos de Deus, a nossa cidadania é celestial. Cada adversidade, cada circunstância tem um ensinamento bíblico. Nós precisamos só nos lembrar de quem somos, de quem está dentro de nós. Só isso. Sim. É fácil? Não, mas pode ser aprendido? Pode. Quantos de nós fizemos faculdades ou estudos complicadíssimos? Por que a gente não pode também mudar a nossa forma de pensar, né? Mudar a mente, né? Pela renovação da palavra de Deus na nossa mente, renovar nossa mente, mudar nossa mente. E é muito incrível, né, Silvana, que um outro movimento que a gente vê sobre essa atitude de fé, né? Porque a palavra, ela diz que a verdadeira fé está em Jesus e no amor, na doação aos outros, porque foi isso que Jesus fez. Então, muitas vezes as pessoas estão se sentindo sem sentido na vida, ou tipo assim, porque fé, quando tu tá com fé suficiente, tu não tem como não encontrar sentido. Porque tu sabe que tem algo novo que vai surgir, que Deus vai te responder, porque fé é isso, que tu vai conseguir caminhar por cima das águas, que tu vai vencer, que aquela tempestade vai passar, que virá o dia depois daquelas trevas, que vai ter alegria, né? Depois do choro da madrugada vai ter alegria pela manhã. Mas quando a gente não tem isso, seja por uma questão de uma patologia ou, enfim, ataques espirituais, é interessante entender que muitas vezes nós ficamos muito centrados em nós. Quando, na verdade, se nós estivéssemos fazendo o que Jesus fez, nos doando, né, em relacionamento com o outro, que é aquilo que a gente repete, acho que todo o podcast, né? Nós adoecemos na relação, nos curamos na relação. Nós estaríamos também sendo libertos. Então, muitas pessoas num processo muito deprimido e muito egocentrado, muito em torno da sua dor, do seu umbigo. Sim. E tu te mover em relação a outras pessoas contribui muito para tua fé, né? Com Recentemente certeza. Eu fui numa igreja muito pequena, não é a igreja que eu frequento, e eu ouvi assim um testemunho de um cara, um dia difícil que ele teve, e ele contando como Deus falou, e ele tava num perrengue assim, ó. E ele disse que daí, no meio daquele perrengue, ele olhou um cara que tava na rua varrendo, e cara, só o que ele tava passando pra mim já era distante da minha realidade. Eu pensei, cara, que fé. Estando ali em relação com ele, eu fui curada das minhas reclamações, murmurações, falta de fé. Então, como é importante isso, né? Muito. E hoje de manhã tem tudo a ver com o que tu estás dizendo, muito lindo, que foi a lavagem dos pés, o que eu li hoje em João, hoje de manhã. Sim. Imagina o próprio Deus, a última coisa que ele fez antes de ir para a cruz, né? Claro, ele ainda orou, ele foi para o monte para orar, mas antes de ir para o monte para orar, foi a lavagem dos pés. Uau! Né? E que coisa mais fabulosa, né? Porque ele, sendo Deus, ele serviu, ele limpou, e os apóstolos já estavam com a mente renovada pela comunicação com o próprio Jesus, né? Jesus Deus estava ali com eles, e Jesus homem estava Só ali Pedro com eles. Se confundiu um pouquinho, né? Mas o próprio Pedro, com muito amor. Pela criatividade, vamos dizer, dele, pela sinceridade infantil dele, né? E quando Pedro diz assim, eu daria a minha vida por ti, Jesus teve que corrigir ele, né? Porque não, isso era impossível de alguém fazer, né? Jesus deu a sua própria vida. Sem Deus é impossível fazer isso, né? O Pedro não sabia do que ele estava falando, ele não tinha essa experiência. Tanto que aí ele viu a humanidade dele, né? Naquela hora que ele negou Jesus 3 vezes, ele viu o tamanho da humanidade dele. Ele se constrangeu muito, mas foi isso que fez ele nascer de novo. Foi isso que fez ele ser o apóstolo maravilhoso cheio do Espírito Santo. Porque às vezes tem pessoas até que inventam. Agora eu vou partir para um outro tema. Não quero perder o tema, mas eu vou falar sobre novo batismo. Gente, não existe novo batismo. A gente se batiza uma vez só. A gente nasceu 2 vezes da mãe da gente. Não, a gente veio a essa terra,
através do nascimento humano, e depois a gente entra no mundo espiritual através do nascimento do batismo das águas. Então tem pessoas que dizem assim, eu não crio o suficiente, por isso que eu fiz bobagem. Não, gente, a gente fez bobagem porque é inerente ao homem fazer bobagem. Mas é divino levantar-se. Então Deus nos levanta e isso é vaidade quando a gente se batiza uma segunda vez, porque a gente não quer acreditar que aquela pessoa que foi cheia do Espírito Santo se esvaziou. Se esvaziar é tão fácil, é só não estar perto de Jesus. Se esvazia. Basta estar de pé para, né, para poder cair. Estar de pé e sem ler a palavra que cai. Uhum. Então, assim, a gente comete erros, mas é divino levantar. Então, a gente não fica na queda, né? Então, a vaidade que faz a gente não acreditar. Então, o Pedro ficou chateado porque tinha negado Jesus 3 vezes, mas ele levantou e Jesus falou com ele, né? E tá tudo certo, tá tudo lindo, é maravilhoso. Isso é incrível, isso é muito libertador, né? Porque Muito muitas vezes as pessoas não acessam a fé, o sentido da vida, porque ficam carregando a culpa. Pô, carregando a né? culpa. Pedro vacilou Centrados e em Jesus a centrado em mesma si mesmo. causa da depressão é a falta de perdão, auto-perdão às vezes, né? E que lindo, né? Eu acho que às vezes a gente não medita o suficiente, né, nessa palavra. Mas teve um dia que eu fiquei pensando, cara, eu não sei se eu chegar ali no meu marido assim, me dá aqui, eu quero lavar os teus pés. Pô, Que que lindo. difícil, né? É fazer isso, ou chegar nos meus pais, ou chegar em algum amigo, né, algum irmão, e dizer assim, eu quero lavar os teus pés, me ajoelhar e Isso, quitar os e pés de alguém. Cara, é algo muito é difícil. lindo. Um convite para quem está nos ouvindo. Te imagina fazendo Aham, isso? E aham. Jesus foi lá e lavou os pés de cada um, E né? olha a conotação disso, né? Eu limpo vocês deste mundo, porque é com os É, pés que a gente anda nesse mundo. Né? Como é que a gente é santo? Separado para Deus. O que, que ele estava dizendo? Eu limpo vocês desse mundo. É Jesus que nos limpa o tempo todo. Então, se tu for lavar os pés do Richard, ou se eu for lavar os pés do Paulo, eu te ajudo a tu ser santo. Eu oro por ti, eu te limpo deste mundo. Olha que amém. lindo! É muito lindo. Então, o nosso convite hoje é para que, né, algumas pessoas talvez que estão ouvindo e pensando, tá, mas eu não consigo. Fé. Não é na tua força. Exato, não é na tua força, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, ouça, né? Eu recomendo muito, tem no Spotify, quem às vezes Isso não aí. consigo parar muito tempo para ler. É incrível, né? Que Ouve. é a versão a mensagem com narrativas, parece que tu tá Isso vivendo a aí. história. Então, Lindo. ouça a palavra e tente praticar, viver intencionalmente não é sentimento, gente, é Isso crer, aí. né? Fé É vem pelo crer. crer, é crer na palavra, é praticar E isso ação. e agir em cima disso, exato, e o movimento vai acontecendo e também orar, né? Não Jesus precisa nos nem orar, recomenda que a gente Jesus nos recomenda que a gente falar. ore pela fé, E né? Para que a fala. gente ore para receber fé. Fala. E isso, e fala. E fala. E fala que o nosso programa anterior foi de falar, né? Fala. Sim. Fala a realidade bíblica. Fala o que a Bíblia ensina. Fala a palavra de Deus. Porque o verbo é ação. Então, falar bota em movimento. Amém. Então vamos orar por essa Vamos. palavra linda, inspirada pelo Espírito Santo, que é quem nos renova a fé todos os dias. Amém. Senhor, no nome de Jesus, que isso possa ser ativado em cada pessoa que ouve hoje e sempre, que essa unção permaneça nessa gravação. Nós somos Amém. nascidos de Deus, que a gente possa repetir: eu sou nascido de Deus. E liberando a minha fé pelas palavras que saem da minha boca, eu venço o mundo. No nome de Amém. Jesus, na unção do Espírito Santo. Amém. Que todos tenham sua fé renovada, que possam Amém. buscar todos os dias tomar o seu, né, a sua dose, o seu medicamento para aumentar a fé, que é a palavra de Deus, que possam meditar e viver e declarar como a Silvana trouxe para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se tu curtiu, compartilha com quem, né, tu acha que precisa ouvir essa palavra. Ouve mais de uma vez, se for importante para ti, e pratique a fé.
Até Amém. mais. No nome de Jesus. Amém. Até mais. Amém. Um beijo, Beijo. tchau.